Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Evolução em Dois Mundos, uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, e um livro escrito pelo espírito de André Luiz. Lembrando que André Luiz era um médico na encarnação dele, quando ele estava encarnado, e esse livro é um livro muito técnico, muito explicativo. Ele esmiuça muito a evolução, sobre a evolução nos dois mundos, né? E ele não trata aqui de uma forma normal em que a gente encontra nos livros de biologia, né, genealogia e tal. Ele trata de uma forma espiritual a evolução, explicando as partes que a ciência ela não alcança ainda, porque ela não consegue enxergar essa parte, ela só trata da parte material. Então, muita coisa que a ciência não consegue explicar, o espiritismo explica, né? Ele trata do mundo invisível. Então, nós estamos no capítulo 6. Hoje vamos falar sobre evolução e sexo. Lembrando que é muito importante para a gente utilizar um dicionário quando lê certas coisas, porque certas palavras, né? Porque são palavras difíceis. E aí, a gente começa, André Luiz fala sobre o aparecimento do sexo. E ele explica o seguinte: dobadas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas, positivas e negativas, que lhe são desfechadas pelos orientadores espirituais encarregados do processo devido ao planeta. Pressente-se a evolução animal em vésperas de nascer. E aí ele começa falando sobre a bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do alonquiano, ou alonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide, mostra a configuração elipsoidal, como se fora microscópico bastonete ou girino, a que não falta leve radícula afeição de cauda. É o Leptotrix, que em miríades de individuações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Quando se desvencilha da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação, perdendo os diminutos envoltórios metálicos e constrangidas a edificar abrigos idênticos que lhes atendam à necessidade de proteção. Essas bactérias que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas em que conhecem por acidente a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram sob a criteriosa atenção dos condutores da Terra para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma de algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. E aí, André Luiz fala sobre as algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianofícias, de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, associada à clorofila, é o pigmento azulado de sua composição fundamental. O hiato existente, de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos servidores da organogênese terrestre, que submeteram a família do Leptotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos, que reapareceram metaformoseados nas algas referidas a invadirem luxuriamente as águas, instalando um novo ciclo de progresso e renovação. E aí, André Luiz começa a falar sobre as concentrações fluídico-magnéticas.
Bom, ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda sobre a inteligência deles com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos. Combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente oriundo da amplidão celeste o ninho propício ao desenvolvimento. Eras imensas transcorreram e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa, recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomos ou concentrações fluídico-magnéticas especiais, a se retratarem através do tempo pela reflexão constante no campo celular, concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-as aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomos, estruturados em grímulos infinitesimais de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula, em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma, em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade das células que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomos nas províncias da evolução segundo as espécies, como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. E aí, André Luiz começa a falar sobre os filtros de transformismo. E ele diz o seguinte: o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual, traçando-se entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda, como filtros de transformismo, não somente os reinos mineral e vegetal, instituídos de recepção e expansão da onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos outros, que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada plantas e vermes que já existiram no pré-câmbrico inferior. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor que se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem desde os anelídeos aos animais de grande porte por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomos permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. E aí, André Luiz nos fala sobre a descendência e a seleção, né? Ele diz o seguinte: é justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos.
As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes e continuavam a servi-las, colhendo os elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas em se ajustando a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. E aí, André Luiz nos fala sobre a genealogia do espírito. Bom, os naturalistas, situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, porque eles olham por um lado só, né? Compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à saciedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos desde o casulo ferruginoso do Leptotrix, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e morte da forma, recapitulam, ainda hoje, na organização de qualquer veículo humano, na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que, além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde o vírus e bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. E isso, gente, foi escrito em Pedro Leopoldo, dia 2 de fevereiro de 1958. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo a vocês um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.